Quando o próprio Estado decide proteger um serial killer simplesmente por ele pertencer ao seu partido. Quando a falta de recursos científicos são superados pela perseverança de um agente público e quando a verdade vem à tona, por mais que neste determinado lugar tudo é oficialmente escondido. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Maus tratos quando criança, traumas da infância, bullying na escola, um casamento frustrado, baixa autoestima. O que levaria um homem a se tornar um dos maiores serial killers do mundo? Hoje veremos o caso de Andrei Romanovich Chikatilo, o açougueiro de Rostov. Andrei Romanovich Chikatilo foi um assassino em série soviético, de origem ucraniana, conhecido como açougueiro de Rostov, o estripador vermelho e o estripador de Rostov. Se tornou notório por confessar o assassinato de 53 pessoas entre 1978 e 1990. Andrei Chikatilo foi o primeiro serial killer conhecido da Rússia no século XX. Na infância, Chikatilo e seus irmãos eram atormentados pela história do sequestro e assassinato do seu irmão mais velho, Stefan, que teria sido canibalizado na Ucrânia na década de 1930. Apesar da demência de sua mãe ao contar a história, nunca foi encontrado nada que comprovasse a existência de algum Stefan Chikatilo, nem registro de seu nascimento ou de sua morte. Apesar de seu casamento na década de 1968, o qual nasceram seus 2 filhos indesejados com problemas de saúde, Chikatilo sempre acreditou que havia sido castrado quando nasceu. Formado, Andrei começou a trabalhar em uma escola para rapazes, situada em Rostov-do-Don, onde tornou-se alvo das brincadeiras dos alunos que, inicialmente, o chamavam de ganso, devido ao seu pescoço comprido e estranha postura, mas depois passaram a chamá-lo de maricas, uma vez que passou a molestar estudantes no dormitório. Apesar de sua idade e tamanho, Chikatilo sentia-se intimidado pelos alunos. Por isso passou a levar sempre consigo uma faca. Sua verdadeira face foi descoberta quando seus crimes vieram à tona. Durante anos, Andrei Chikatilo matou e canibalizou dezenas de vítimas, em sua maioria crianças, que ele encontrava em estações de ônibus ou trens. Detido certa vez para averiguações, foi liberado logo depois, quando ficou comprovada a incompatibilidade entre seu sangue e o sêmen encontrado nas vítimas. Algo raro, mas possível de ocorrer. Isso só fez com que Chikatilo passasse a agir com mais despreocupação. Sua prisão só foi possível graças à determinação de 2 investigadores envolvidos com a sua primeira detenção, que lembraram de seu nome depois que foi visto saindo de um bosque próximo a uma estação de trens, algo compatível com os locais onde as vítimas eram escolhidas e depois abandonadas. Em seu julgamento, Chikatilo definiu-se como um aborto da natureza, uma besta louca, a qual só restava a condenação à pena de morte, o que seria até pouco para ele. Nas palavras do próprio, seu desejo foi atendido, com sua execução ocorrendo na prisão.
em 14 de fevereiro de 1994, pelo pelotão de fuzilamento. Mas antes disso, Chikatilo ainda pôde chocar toda a sociedade russa com as descrições sangrentas de seus crimes e de como fervia e arrancava testículos e mamilos de suas vítimas. O filme Evilenko, de 2004, dirigido por Davi Grieco, estrelando Malcolm McDowell no papel do assassino, é baseado na história de Andrei Romanovich Chikatilo. A música Psychopathy Head, do álbum World Paint and Blood da banda norte-americana Slayer, também foi inspirada na vida do assassino, tal como CAC, Citizen Andrei Chikatilo, pela banda belga Bloodshot. O livro Criança 44, de Tom Rob Smith, também utiliza a história de Chikatilo como parte da trama. De fato, apenas algumas características dos homicídios e o primeiro nome do assassino coincidem, tendo Chikatilo servido apenas como referência ao personagem. A personalidade de Chikatilo. Abre aspas. O que eu fiz não foi por prazer sexual. Na realidade, me trouxe paz de espírito. Fecha aspas, disse o próprio Chikatilo. Durante os anos 1980 até o início dos anos 1990, a Rússia vivia um surto de violência sexual seguida de morte envolvendo principalmente crianças do sexo feminino. Durante anos, a autoria de crimes brutais passou incólume pela polícia, apesar de todos os esforços investigativos, dado o desespero das autoridades policiais em encontrar indícios que apontassem para o autor dos crimes em série. O psiquiatra Alexander Buskanovsky, após solicitação policial, descreveu o provável perfil do algoz aos investigadores, incluindo, entre outras características, sofrimento de distúrbios sexuais, altura de no máximo 1,70 m, idade entre 25 a 50 anos, calçava número 41 ou acima dessa numeração e provavelmente tenha sofrido abuso sexual para fins de compensação do trauma, vitimava pessoas com brutalidade. Também imputabilidade, sofrimento de dores de cabeça, sadismo, premeditação delituosa. Anos após tal relato, e sem que o assassino fosse capturado, a polícia encomendou a Buskanovsky um novo laudo traçando o provável perfil do tão procurado criminoso. Dessa vez, após um exaustivo trabalho, o médico incluiu que o homicida possuía total controle sobre suas escolhas e ações. Era também bastante narcisista, possuía um grau exacerbado de arrogância. Entretanto, não era criativo no modus operandi, apesar de sempre agir premeditadamente. Para não dizer que todos esses traços se amoldavam a Chikatilo, ao menos boa parte deles se encaixavam perfeitamente. Ocorre que ninguém poderia suspeitar que fosse ele quem aterrorizava o país. Chikatilo era um pai de família, era casado e possuía 2 filhos. Membro de um partido comunista, também lecionava em escolas, além de ser diplomado em artes liberais, literatura russa, engenharia e marxismo-leninismo. Era, para a época, um cidadão erudito. Entretanto, sua vida de cidadão de bem travestia sua conturbada infância. Quando criança, sua mãe, Ana, mentiu que o seu irmão teria sido sequestrado, morto e canibalizado por vizinhos. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Durante o período de miséria da Ucrânia em 1930. Isso lhe causou transtornos psicológicos, quiçá irreversíveis, pois acabou traumatizando-se pela história. O seu pai, Roman,
militar russo, acabou sendo aprisionado durante a Segunda Guerra Mundial, deixando a incumbência de criar os filhos somente para Ana. Fato esse nunca aceito por Chikatilo. Desde pequeno, Andrei sofria de uma patologia sexual que lhe deixava permanentemente impotente, cuja explicação em sua consciência seria uma castração logo em seu nascituro, o que acabou alimentando suas veleidades e sua sede por vingança. Sempre foi um estudante aplicado e um leitor assíduo, mas sofria muito bullying na escola por ter um jeito peculiar e afeminado. Era a diversão de seus colegas. Não possuía nenhum amigo confiável. Fora isso, ainda sofria de enurese noturna, emissão involuntária de urina, que não contava a ninguém e lhe causava muita vergonha. Na sua adolescência, as provocações diminuíram, pois se tornou um jovem forte e alto. Com o passar do tempo, foi conquistando cargos escolares que lhe davam prestígio no círculo acadêmico, mas, mesmo assim, não possuía vida social, não conseguia relacionar-se com o sexo oposto. Igualmente, a sua timidez aflorada dificultava sua carreira de magistério, pois seus alunos ridicularizavam-no e sofria humilhações em sala de aula. O mesmo ocorria com seus colegas de profissão. Todas essas angústias acabaram dando o starting para uma longa carreira criminosa. O modus operandi de Andrei Chikatilo era daqueles assassinos em série que gostava de deixar a sua marca nas cenas do crime. A sua assinatura era desmembrar com sua boca os órgãos sexuais de suas vítimas ainda com vida, a maioria das vezes posteriormente ao crime. Chikatilo alimentava-se dos genitais. Além disso, costumava dilacerar a língua de suas presas com seus dentes, para impossibilitá-las de gritar socorro. Estamos falando de um serial killer que não se satisfazia apenas em matar, senão também em ver sofrimento, muito sofrimento. Para isso, atraía jovens meninas a acompanhá-lo a locais isolados, normalmente próximos a terminais de trens. A partir daí, virava, como ele mesmo acompanhou-se, um lobo enlouquecido e golpeava a sua vítima na cabeça. Com ela desnorteada pela pancada, passava a amarrá-la para imobilizá-la. Com a vítima imóvel, arrancava sua língua e logo após retirava seus olhos para evitar que fosse observado o seu pífio desempenho sexual. Quando satisfeita sua lascívia, costumava desmembrar sua presa com vida e perfurava dezenas de vezes com uma afiada faca. Especialistas entenderam que tais perfurações simulavam para Chikatilo penetrações libidinosas. Gostava de variar o show de torturas. Noutras oportunidades, arrancava o nariz, a boca, a orelha, enfim, tudo que possuía direito. Quanto maior o sofrimento, maior o seu prazer. Era uma máquina de crueldade e de dor. A adolescente Larissa Tachenko, por exemplo, ao dar risada da performance sexual de Chikatilo, acabou tendo a garganta, os braços e seus seios roídos viva por Andrei. Imaginem a dor que sofrera. Todas essas práticas foram demonstradas por Andrei às autoridades através de um manequim, a quem simulava suas abordagens, golpes, abusos e mutilações. Fazia questão de deixar claro que realmente desmembrava suas vítimas, não por menos que, em um dos seus assassinatos, investigadores do Uzbequistão suspeitavam que o corpo tivesse sido estropiado por uma máquina agrícola. De fato, era uma máquina, mas de matar. Daí o seu apelido de açougueiro de Rostov, em alusão à cidade localizada ao sul da Rússia, onde ocorreram os crimes. Chikatilo também costumava abordar as suas presas dentro de trens, onde assediava crianças ou adolescentes e tentava convencê-las a descer em terminais para conhecê-lo
melhor. Quando os jovens não estavam acompanhados por responsáveis, passavam a ter como companhia para seu infortúnio um psicopata torturador. Em virtude da enorme pressão pública sobre as forças policiais para capturar o responsável pelas mortes que ocorriam em Rostov, foi intensificada a vigilância em diversas localidades, sobretudo estações de trem e paradas de ônibus. Chikatilo evitou a captura em diversas ocasiões, mas em novembro de 1990, após apresentar comportamento suspeito nas proximidades de uma estação de trem, foi preso e colocado sob vigilância. O julgamento de Chikatilo ocorreu no dia 14 de abril de 1992. A solenidade iniciou com muita atenção. A reação dos pais e parentes das vítimas era chocante. As mães das jovens que tiveram suas vidas ceifadas ameaçaram o açougueiro de forma incessante. Aos choros, afirmaram que arrancariam os olhos do monstro com as próprias mãos. Abre aspas, entregue ele para nós, fecha aspas, vociferavam os familiares das vítimas em completo desespero. As autoridades russas suspeitavam que o comportamento dos familiares das vítimas durante o julgamento seria perturbante e ordenaram a instalação de uma grade de metal no salão do júri. Durante todo o tempo, Chikatilo permaneceu recluso em uma grade de metal, uma jaula, projetada para sua própria proteção, cercada por guardas armados. As sessões se estenderam até agosto do mesmo ano. Chikatilo se apresentou como uma alma atormentada e enlouquecida por sua impotência sexual. Definiu-se como um aborto da natureza. Relatou detalhadamente seu comportamento psicótico e descreveu as atrocidades praticadas, causando desmaios na plateia. Os argumentos da defesa concentraram-se em questionar a validade da avaliação psiquiátrica realizada antes do julgamento, cuja conclusão fora que Chikatilo estava apto a ser julgado. Para o advogado, a avaliação havia sido realizada de forma irregular e tendenciosa. Em sua perspectiva, o açougueiro não tinha condições mentais mínimas para ser submetido ao tribunal do júri. O comportamento de Chikatilo durante o julgamento não auxiliou de qualquer modo a tese defensiva. O açougueiro ora se mostrava quieto e entediado, ora se portava como um maníaco cantando, gritando e vociferando palavrões. Em uma das solenidades, chegou ao cúmulo de abaixar suas calças e agitar seus órgãos genitais para todos ali presentes, dizendo, abre aspas, olhem para essa coisa inútil. O que vocês acham que eu poderia fazer com isso? Fecha aspas. Os depoimentos dos psiquiatras arrolados pela acusação foram determinantes para convencer o júri. Entendeu-se que Chikatilo possuía condições mentais para compreender o caráter criminoso de suas ações. Assim que o juiz deixou o salão do júri, o irmão de uma das vítimas jogou uma barra de ferro em Chikatilo. Embora o julgamento tenha terminado em agosto de 1992, a sentença foi prolatada somente 2 meses depois, em 15 de outubro de 1992. Chikatilo foi então considerado culpado de 52 homicídios e condenado à morte, disposta no artigo 20, segundo da Constituição Russa, como castigo excepcional para crimes gravíssimos contra a vida. Ao ouvir a decisão, o açougueiro declarou, abre aspas, quero que meu cérebro seja desmontado pedaço por pedaço e examinado de modo que não haja outros como eu, fecha aspas. A execução de Chikatilo foi através de fuzilamento, com um tiro na nuca, em 14 de fevereiro de 1994. Vamos analisar esse crime. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel.
Serial killers possuem uma lógica completamente diferente dos seres humanos normais. Por muitas vezes são infantis em sua crueldade. Aqui mesmo eu entrevistei Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil, com mais de 100 vítimas. E a naturalidade que ele narra os crimes nos assusta, simplesmente pela sua simplicidade em até mesmo ilustrar os detalhes dos assassinatos. Com Chikatilo não foi diferente. A única coisa que muda é a motivação. Pedrinho matava achando que estava fazendo justiça ou se defendendo, e Chikatilo por querer se vingar do que ele considerava injusto em sua vida. Mas o que mais chama a atenção nos dois casos é que tudo se iniciou na infância. Se ambos tivessem recebido um tratamento ou suporte diferente, teriam se tornado os assassinos que se tornaram? Uma coisa é certa: aí do seu lado pode haver alguém assim, que, diferente de você, não sabe sucumbir suas fantasias de vingança ou de justiça e torna uma fantasia realidade. Então cuidado. Cuidado como trata as crianças na sua volta. Cuidado com quem você brincou e não soube que ofendeu com a sua brincadeira. Serial killers sempre existiram, mas nem todos ficaram famosos. Tenha cuidado para não conhecer um anônimo. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime.